Por falar em Flamengo e Corinthians, gente, um nome que passou pelos dois clubes e que eu sempre fui muito crítico a ele e muitas vezes fui xingado por ser crítico a ele, começa muito mal no Cruzeiro, hein? Depois de uma passagem péssima pelo Flamengo, depois de uma passagem bem meia-boca pela seleção brasileira, o Tite começa de uma forma péssima no Cruzeiro. Em 6 jogos, são 4 derrotas e 2 vitórias do Tite no Cruzeiro. E ontem, uma goleada humilhante para o Botafogo. O Cruzeiro jogou um primeiro tempo até bom. Depois, no segundo tempo, o Botafogo atropelou o Cruzeiro, fez 4-0 e acredite se quiser, em 6 jogos já tem campanha fora Tite da torcida do Cruzeiro, tá? O Tite aí, que resolveu voltar agora para o futebol, né? Teve aí um tempo para cuidar da saúde dele e volta de uma forma, por enquanto, parecida com o que ele mostrou no Flamengo. Burocrático, um futebol sem muita criação, e sendo comparado ainda com o que o Leonardo Jardim fez no Cruzeiro, aí, meu amigo, é muito pouco e o Tite já começa a ser cobrado. Pode ser precipitado, eu sempre fui um crítico do Tite, mas eu não sou covarde. 6 jogos é muito cedo para falar, mas o torcedor do Cruzeiro, que se alimentou de esperança, não vendemos o Caio Jorge para o Flamengo, trouxemos o Gerson, Pedrinho vai fazer do Cruzeiro uma potência. Ele vê um time que jogava muito bem no ano passado, mostrando um futebol fraco nesse ano, já começa uma campanha de fora Tite, Bruno. É um começo muito delicado, inclusive o Tite assumindo que errou nas estratégias, Bruno Prado. Bom, boa tarde a todos. Primeiro que já tem um fora Tite, se eu fosse o Tite, eu já teria me arrependido de ter voltado ao futebol, né? Porque o futebol brasileiro não é saudável, né? O futebol brasileiro não é uma coisa para você desenvolver, trabalhar e ter um mínimo de tranquilidade. Isso piorou nos últimos anos, né? Já falei várias vezes sobre isso. Mas assim, o Tite é um cara que está rico, que já tem a carreira dele feita, ele ganhou todos os títulos possíveis de clubes no futebol brasileiro, né? Estaduais, Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Libertadores, Mundial de Clubes. Como eu diria o mesmo para o Renato Gaúcho, para o Mano, para o Cuca, para o Luxemburgo, para o Filipão. São caras que não precisam mais trabalhar. E se eu não precisasse trabalhar, eu sinceramente não trabalharia no futebol brasileiro, porque ele não é saudável, ele não faz bem para a saúde, né? Principalmente mental. Mas eles são treinadores de futebol, então eles vivem na competição, né? Eu não sou, né? Eu não trabalho com isso, nunca trabalhei competindo com futebol. Então, eu não tenho o espírito que eles têm de querer competir, de querer fazer, né? Se eu fosse eles com a grana que eu tenho, eu estaria passeando, ou no máximo ia trabalhar lá no Catar, nos Emirados, na Arábia, para ganhar mais dinheiro ainda do que eu já teria se eu fosse eles. Mas, de qualquer maneira, ele topou voltar. E uma coisa que o assustou muito na volta à rotina de clubes foi isso, né? Que está uma coisa muito mais agressiva do que era antes, até do tempo. O tempo que a seleção é meio que uma coisa à parte, né? Na seleção você trabalha muito tranquilo, né? Não é à toa que o Ancelotti já está acertando a renovação dele até 2030, né? Porque na seleção é um mundo que você não tem nada, assim, você trabalha muito em paz, né? A seleção, para o Ancelotti, que é um cara que já está no final da sua carreira, é uma coisa maravilhosa, assim, como também era para o Tite. Você não trabalha, você não tem quase pressão nenhuma, com exceção da Copa do Mundo. Mas sobre o Cruzeiro, assim, o Tite no Cruzeiro ele fez 2 jogos de verdade, né? Contra o Atlético e contra o Botafogo. E os 2 o time perdeu, né? Os outros jogos do Mineiro, os 2 que ele ganhou e os outros que ele perdeu alguns com o time reserva, ganhou um com o time reserva, goleou um com o time titular. Isso aí eu não dou a menor bola nem no Mineiro, nem no Carioca, nem no Gaúcho, nem no Paulista. No estadual, acho que o que dá para levar mais a sério é o clássico, no caso do Cruzeiro é o Atlético, e ele perdeu para o Atlético no domingo, e agora brasileiro, sim, um campeonato importante, um campeonato para valer, e o Cruzeiro tomou uma goleada no Botafogo. Sim, é um início de trabalho, né? Na minha avaliação, foi o segundo jogo do time na temporada, um com o Atlético, um com o Botafogo. E agora vai ter o terceiro, agora no fim de semana tem outro jogo aí, acho que com o Betim, para mim pula. E aí o próximo jogo para valer é contra o Coritiba, quinta-feira no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro, que é um jogo que o Cruzeiro tem que ganhar.
Jogo Coritiba em casa é um jogo que tem que ganhar, um time que volta da Série B e que o Cruzeiro tem que vencer esse jogo. O Cruzeiro a pretensão é brigar na parte de cima. Era um jogo que até o segundo gol do Botafogo, ele não tinha a menor cara de goleada. O segundo gol foi aos 75 minutos. Era um jogo que o Cruzeiro no primeiro tempo foi bem, até jogando mais nos contra-ataques, que é uma coisa mais parecida com o que o time fazia o ano passado. O Cruzeiro do ano passado não era um time de propor jogo, era um time reativo. Era um time que no Mineirão ele pressionava muito, na parte física, na pressão física mesmo, de empurrar o adversário para trás nos primeiros minutos. E quando ele fazia o gol, ele passava a ter espaço para contra-atacar. Fora de casa, era um time também mais de velocidade, de contra-ataque. E o time se encaixou muito bem dessa maneira no ano passado. Então o Cruzeiro no primeiro tempo ontem, ele foi mais parecido com isso. O Tite nos últimos anos, desde 2015, ele é um cara que gosta mais de ter a bola e trocar passes. Não é um técnico que joga muito nos contra-ataques. O Cruzeiro ano passado era um time de contra-ataque. E se deu bem, as características do time se encaixaram para jogar nos contra-ataques. 2 linhas de 4, Matheus Pereira e Caio Jorge soltos, e os dois numa temporada excelente, né? O Caio Jorge fazendo gol de tudo que é jeito, e o Matheus Pereira um cara muito talentoso e com total liberdade de movimentação. Então, no primeiro tempo ontem foi mais parecido com isso. O Cruzeiro chegou a fazer um gol no contra-ataque, que foi anulado, que estava impedido o Caio Jorge, e incomodava o Botafogo. O Botafogo em casa tentava propor mais o jogo. Aí no segundo tempo, quando ele toma o gol logo no início do segundo tempo, uma bela jogada do Montoro, que é talentosíssimo, aliás, o menino é muito talentoso, aí até onde ele vai, não dá para saber, ele só tem 18 anos, mas ele é bem talentoso, esse garoto argentino. Aí na jogada dele, o pivô do Arthur Cabral, a infiltração do Danilo, o Botafogo faz o gol. E aí o Cruzeiro tem que começar a ficar mais com a bola, tentar propor mais o jogo, e o Cruzeiro tem muita dificuldade para fazer isso. Tem uma chance, né, de fazer o empate também numa bola que o Cruzeiro teve a chance de contra-atacar, que é como o time se sai melhor, né? Uma jogada do Caio Jorge, que ele tinha a opção de chutar ou passar para o Matheus Pereira, ele optou por passar para o Matheus e o Danilo cortou. Ali o Cruzeiro teve a chance do empate, e logo depois desse lance ele toma o segundo gol no contra-ataque. Acho que ontem o que pesou mais para o Cruzeiro foi, no momento que ele passou a ter a desvantagem, ficar com contra-ataque assim, muito exposto, deixar o time muito exposto. O Cruzeiro ontem, os 3 últimos gols do Botafogo foram de lances muito abertos. Assim. O Cruzeiro, claro, você vai atacar, você vai dar espaço, ok. Mas o Cruzeiro ontem ele deu muito espaço, né? Aí acho que já é o lance de um dos gols do Botafogo, assim, muito espaço de contra-ataque, muito aberto. O segundo gol, que é do Matheus Martins, era ele e o Fagner. Ali o Cruzeiro tem que acertar. O Cruzeiro estava muito desprotegido. Quando passou a ter a vantagem no placar, a desvantagem no placar, não pode ter um contra-ataque tão aberto. Isso é uma coisa que tem que ser ajustada. Com a bola, o time até ontem, ele até criou algumas coisas, mas sem a bola, principalmente quando teve que atacar, o time estava muito vulnerável. Isso aí é uma coisa que tem que acertar o mais rápido possível, que senão pode ter problema com o Coritiba também. O Coritiba deve jogar no contra-ataque. Então o Cruzeiro, quando passou a ter que... Esse é o gol do Matheus Martins, só ele e o Fagner, no campo inteiro, só o Fagner no campo de defesa. Aí isso não pode acontecer. O Cruzeiro ficou muito vulnerável depois que se lançou para o ataque, e isso é uma coisa que o Tite tem que acertar o mais rápido possível. Agora, eu vou falar aqui, né, porque eu posso dizer... Porque eu já fui muito xingado quando eu critiquei o Tite. Porque eu não sou aproveitador. Tem muita gente que agora critica o Tite, que antes vangloriava o Tite, né? Eu não. Eu já na seleção brasileira eu falava que eu achava o trabalho do Tite fraco. Aí diziam, mas ele tá batendo recorde em eliminatórias. Tá bom, pra mim não quer dizer nada. Aí no Flamengo, só eu sei o quanto eu fui xingado. Quando eu falava, o trabalho do Tite é péssimo. Aí as pessoas diziam, calma, pilhado, vai que ele ganha a Libertadores. Tá bom, mas com o futebol lixo que o Flamengo tá jogando com um elenco forte, provavelmente ele não vai ganhar a Libertadores. E aí depois que foi eliminado da Libertadores, depois que começou a não ter mais chance do Brasileirão, aí todo mundo começou, o pilhado pode ter uma parcela de razão. Então, eu digo, porque quando o Cruzeiro anunciou o Tite, inclusive nas minhas redes sociais, eu dizia, achei uma escolha ruim. Ter um time com tanto jogador que joga bola, Caio Jorge, Lucas Silva, Gerson, né? Bons laterais, o Kaique, que agora foi vendido, mas ter um time, Matheus Pereira, que joga bola, com um treinador como o Tite, que há muito tempo não faz um time jogar bem, de verdade, eu achava ruim. E outra coisa, ele pode calar minha boca. E uma coisa que eu quero deixar claro, tá?
Muita gente acha, o Pilhado torce contra o Tite. Não torço. Não sou covarde a esse ponto. Agora, eu sempre tive uma opinião que eu fui muito xingado uma época e que hoje vem se mostrando que eu não estava totalmente errado. Há muito tempo que o Tite não faz um trabalho bom. Agora, eu acho cedo para ter um fora Tite. Eu acho sacanagem. Mas eu acho um trabalho ruim, Raí Monteiro. Ruim. Chegou um time que jogava bem, que não está jogando bem. Agora, são 6 jogos. Mas eu não estou falando dos 6 jogos no Cruzeiro. Eu estou falando do Flamengo, que ele tinha um elenco fortíssimo na mão e que não jogava nada. Eu estou falando de seleção brasileira, que as 2 Copas do Mundo que eu fui em loco ver os jogos da seleção nos estádios foram a maioria jogos ruins. Então, eu não estou falando que eu não quero ser covarde ao ponto de falar do trabalho do Tite no Cruzeiro. São 6 jogos. Mas o passado recente do Tite está muito ruim. Alguma coisa tem que ser feita para o Tite voltar a ser um grande treinador aí. Não dá muita perspectiva, né, Pilhado? Boa tarde para você, Bruno, Piperno, um abraço para todos que nos acompanham. Eu acho que esse histórico aí recente do Tite, ele não dá uma perspectiva positiva de que algo bom vem por aí. O Tite foi um dos grandes técnicos do futebol brasileiro nos últimos anos, na década passada, naquele período ali de 2010, 12 mais ou menos, até 17, 18. Fez grandes trabalhos no Corinthians. Acho que o primeiro ciclo dele à frente da seleção brasileira foi muito bom. Mas tem alguns pontos de mudança aí que eu acho que dá pra gente traçar uma pequena linha do tempo e tentar entender, né, muito por onde o Tite foi nesse período. Quando o Tite assume a seleção brasileira lá em 2016, faz aquela estreia lá contra o Equador, uma grande vitória, o Brasil vinha num momento ruim, desilusão total, mal nas eliminatórias, ele rapidamente consegue pegar um time que era bagunçado, terra arrasada e tinha talento, como continua tendo, seleção brasileira, e dá ali um norte, né, uma direção, e o Brasil começa a jogar bem, empolga e faz ótimas eliminatórias, né? Tem goleada na Argentina, jogando contra a Argentina no Mineirão, teve um grande jogo contra o Paraguai aqui em São Paulo, entre outras várias atuações que dá pra gente listar aqui do Brasil naquele período com o Tite o primeiro. Um pouco antes da Copa do Mundo tem um amistoso contra a Inglaterra, e ali eu acho que tem um ponto de virada na carreira do Tite. É um jogo em que ele enfrenta pela primeira vez uma linha de 5 e ele começa a se debruçar numa tentativa de enfrentar aquele modelo de jogo e muda muito o estilo, a característica dele. Era um Brasil de troca de passes, de aproximações. Tinha muitas vezes o Coutinho pelo lado direito, Coutinho lá do lado esquerdo, fazendo uma tabela com o Neymar. Tinha o Renato Augusto por dentro, era uma trinca Renato Augusto, Paulinho e Casemiro. Renato Augusto passando muito, o Paulinho pisando muito na área. Tinha o Gabriel Jesus como um 9 de movimentação. E a partir daquele amistoso contra a Inglaterra, 2017 isso, contra uma linha de 5, ele passa a tentar se debruçar nesse assunto de romper uma linha de 5, que era algo que estava crescendo no futebol europeu, e mudar muito o estilo de jogo que tinha levado ele até ali, né? Começa a ser um Brasil, um jogo muitas vezes mais engessado, com jogadores com posições mais determinadas para partir no campo, e aí ele começa a replicar isso em várias equipes, na seleção brasileira naquele ciclo, depois no Flamengo ele faz a mesma coisa, e sem respostas positivas. E aí eu acho que diante desse momento, né, de mudança ali, que o Tite passou dentro desse amistoso e desse assunto que eu disse, que ele se debruçou, de tentar romper linhas defensivas com muitos jogadores, que era algo que ele imaginava enfrentar na Copa do Mundo, e acabou nem acontecendo. Faltou também, na minha visão, alguém ao lado dele, na comissão técnica, que pensasse um pouco diferente. O Tite me parece ser alguém cercado de pessoas que muitas vezes concordam com as atitudes dele. O Filho, o próprio Kleber Xavier e outros pares da comissão técnica. Pouco contraditório. Eu acho que falta muitas vezes nessas comissões técnicas alguém que provoque uma reflexão, um debate em relação ao modelo de jogo, às ideias propostas. É claro que a escolha final tem que ser do treinador, mas é interessante ter alguém que estimule a conversa, estimule um debate. E a gente sabe que nos clubes, que deveriam ter, né, essa figura, esse profissional, não tem. A maioria dos caras que comandam os clubes não entendem nada de futebol. E não tem capacidade e qualidade para debater com o treinador ideias. Não é para delegar, chegar lá e falar, você vai escalar esse, aquele e aquele. Mas entender por que esse, por que não aquele, por que aquele outro, por que esse nessa posição. Então, eu acho que nesse momento especificamente, já desde o Flamengo, falta um pouco isso ao Tite. Alguém que esteja ao lado dele que possa provocar reflexões. Pô, por que você está fazendo isso aqui e não isso aqui? Por que a gente está indo nessa direção e nessa?
E me parece que hoje ele tem pessoas que apenas concordam com as decisões que ele toma e questionam um pouco. Isso não é só sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro tem pouco tempo de trabalho. Eu, sinceramente, não acho que ele vai fazer um grande trabalho no Cruzeiro. Eu acho que o Tite perdeu um pouco dessa essência por esses motivos aqui que citei, nessa pequena linha do tempo. Acho que ele foi um excelente treinador, fez para mim um grande trabalho à frente da seleção brasileira, embora não tenha conquistado o objetivo final, que era o título da Copa do Mundo. Mas o trabalho dele no Flamengo foi péssimo. E esse início de trabalho no Cruzeiro é muito ruim. O início do jogo ontem do Cruzeiro até não foi ruim. O primeiro tempo não foi ruim do Cruzeiro. O primeiro tempo acaba 0-0 com as melhores oportunidades do Cruzeiro. O Cruzeiro teve boas chances. Teve um gol anulado do Caio Jorge, com impedimento, bem assinalado. Teve outros bons contra-ataques. Até em alguns momentos parecia o Cruzeiro do Leonardo Jardim, né? Forte no meio campo, contra-ataque, velocidade e tal. Mas no segundo tempo o time dissolveu e tomando um gol atrás do outro, sem capacidade de reagir dentro do jogo, exposto aos contra-ataques que o Botafogo foi encaixando. O Botafogo fez um segundo tempo exuberante, jogo espetacular do Danilo, uma partida que lembrou o Danilo dos grandes tempos do Palmeiras, né? Então eu acho que para o Tite tem faltado um pouco do contraditório ao lado dele nesse momento. Alguém que possa provocar nele uma reflexão, um debate, para que ele possa corrigir a rota. Para mim, ele vai num caminho muito ruim e vai no caminho de se tornar um treinador comum, como ele não era, como ele não foi nos últimos anos. Fábio Piperno, nisso eu sou vencido aqui no programa. Eu sou o único que eu não achei o trabalho do Tite nada demais na seleção brasileira. Eu sei, foi o melhor dos recentes, mas também, ser melhor do que o Fernando Diniz fez, do que o Dorival Júnior fez, do que o Ramon Menezes fez. Eu vou chamar Rosaninha Asmar, minha mamãe, de novo. Vou começar o ano já chamando Rosaninha Asmar para ir para a seleção brasileira. Porque o que o Diniz fez, o que o Dorival fez, nem conta o Ramon Menezes, é a vergonha, né? É a vergonha. Então, realmente, outra coisa, tá? Eu não achei as Copas do Mundo do Tite melhores que a Copa do Mundo do Dunga, tá? Eu acho que a seleção brasileira do Dunga jogou melhor que a do Tite em 2010. 2014 não dá nem pra falar, né? O 7-1. Agora, o que a seleção brasileira jogou em 2010, né? Eu achei melhor do que jogou em 2018 e 2022. Então, pra mim, o que conta é Copa do Mundo. Copa do Mundo. Eu não vou ficar falando de numerozinho de eliminatória. Que pra mim, não me convence. Respeito a quem convença. Agora, até eu, que sou um crítico do trabalho do Tite há anos, Piperno, não acho justo fora Tite agora. Se contratou o cara, se achou que o cara seria o nome, como o Bruno disse, 2 jogos com o time principal, um fora Tite, pra mim é exagero. Mas é bom o Pedrinho e as lideranças do Cruzeiro verem, perceberem se esse Tite vai conseguir fazer no Cruzeiro o que ele não conseguiu no Flamengo. Que é ter um elenco bom e fazer esse elenco jogar bem, Piperno. Boa tarde, Pilhado, Bruno, Raí. Maldito mês de janeiro, né? Eu sempre falo isso, é o pior mês do ano para se avaliar futebol, porque todo mundo está voltando, todo mundo está começando a se organizar, se preparar, novos técnicos, novos elencos, campeonatos que agora se misturam, ninguém teve tempo para fazer preparação adequada e todo mundo acha que o time tem que jogar no seu máximo limite. Eu fico imaginando se na Europa alguém pede cabeça de técnico em setembro, com um mês de campeonatos nacionais. Eu acho muito improvável isso. O que não exime o Tite de uma série de responsabilidades e também, pegando aqui no que os 2 colegas explicaram brilhantemente, em traços preocupantes da carreira do Tite de 10 anos para cá. O Tite até 2016, quando ele vai para a seleção brasileira, ele era uma espécie de consenso aqui no Brasil. O Tite ele foi campeão brasileiro, mundial, campeão de Libertadores, tirando o Corinthians da fila, voltou a ser campeão brasileiro pelo Corinthians, ganhou a Sul-Americana lá pelo Internacional, ganhou tudo, né? Mas, sobretudo, era um Tite que mostrava muito repertório. Aquele Corinthians de 2015, por exemplo, que jogava num 4-1, 4-1, né? Um time muito eficiente, difícil de ser batido. Aliás, era um time irritante, porque você sabia que dificilmente ele perderia um jogo e levou aquele campeonato brasileiro assim de barbada, né? Então, é claro que aquilo catapultou assim, o nome do Tite a dirigir a seleção, que vinha muito mal. E aí é importante sim a gente avaliar
o que a seleção brasileira faz ou deixa de fazer contra os nossos vizinhos de América do Sul. Porque se você tem uma seleção que está capenga numa eliminatória, vem um outro cara e atravessa, feito um rolo compressor, essa mesma eliminatória que estava dando grande problema e grandes dificuldades, é óbvio que o trabalho melhorou, né? Veja, o Brasil fez ótimas eliminatórias aí para o Catar, em um momento em que, por exemplo, aqui na América do Sul, na nossa vizinhança, começava a se construir, a se formar uma Argentina que viria a ser campeão do mundo. Então, não dá para dizer que o Brasil não enfrentou ninguém aqui. As outras seleções do continente também eram boas, elas são boas equipes até hoje. Mas, e aí eu vou concordar mais uma vez com o que os dois colegas disseram, eram trabalhos que me provocavam uma série de dúvidas, passaram a me provocar uma série de dúvidas. Principalmente pelo que eu identificava em alguns momentos como a demora do Tite ali no trabalho de campo, na beira do campo, em fazer algumas correções que são necessárias no jogo. A França, por exemplo, na final contra a Argentina em 22, ela rapidamente toma 2-0 e é totalmente envolvida. O Deschamps, ainda no primeiro tempo, troca dois jogadores. Por quê? Porque ele identificou que ele tinha urgência em reverter aquele desgaste que a seleção vinha tendo em campo, aquele domínio ao qual a seleção dele estava submetida em campo. Não que o time tenha passado a jogar muito melhor que a Argentina naquele momento, mas deixou de jogar pior. Por exemplo, o Tite contra a Bélgica, ele já poderia ter mexido no time ali mesmo. Não tinha que ter esperado o intervalo. Tomou o segundo gol. O time está correndo o risco, inclusive, de tomar o terceiro, está jogando mal, começa a mexer. Então, esse tipo de reação, de tempo de reação, naquele momento, me causava, sim, uma certa apreensão. Uma certa apreensão, além dessa questão que o Raí levantou a partir do dia em que ele pegou a Inglaterra fechada. E aí vem uma outra questão. O técnico de seleção, ele tem um ritmo diferente do técnico de clube. O técnico de clube, ele tem que dar resposta toda hora e, um detalhe, num campeonato de 38 rodadas, ele vai sim enfrentar time com linha de 5 zagueiros, linha que tem 3 zagueiros e 2 alas espetados o tempo todo, vai ter que enfrentar marcação reforçada no meio campo, vai jogar contra 4-4-2, contra 4-5-1, contra 4-2-3-1. Ele vai estar todo dia, a cada rodada, desafiado por um adversário que vai lhe impor um estilo e outras concepções táticas às quais ele vai ter que dar respostas rápidas. E aí eu tenho uma desconfiança, eu tenho uma dúvida. Se o Tite, que ficou tanto tempo em seleção, em mais um ano, ou praticamente um ano parado, ele consegue se readaptar a esse outro momento. Veja, é um Tite que, quando ele volta a trabalhar no futebol brasileiro dirigindo o Flamengo, ele também já passa a enfrentar uma geração de técnicos melhores, não só por conta de de uma discutível evolução dos brasileiros, mas principalmente porque era um cenário em que muita gente já tinha começado a importar treinadores de melhor nível. Hoje o futebol que se joga no Brasil é melhor do que o futebol que se jogava no Brasil 5 anos atrás, porque o futebol brasileiro ganhou com várias ideias que vieram de fora. Ninguém aqui, adula, está aqui para ficar, estendendo tapete vermelho para treinador estrangeiro, mas a verdade é que, embora tenham vindo alguns de nível ruim, vieram outros muito bons. Então a competitividade melhorou. O confronto de ideias agora aqui, ele está mais diversificado. E a minha dúvida é se essa nova versão do Tite, pós-Copas do Mundo, ela está adaptada a esse novo ambiente. É um Tite que já começa muito pressionado, né? É uma situação até complicada para ele, porque você voltar para o futebol e já numa situação como essa, de uma hashtag fora Tite, realmente o Tite vai ter que se provar muito. Agora, dar uma volta por cima. Qual é o próximo jogo do Cruzeiro, Bruno? No fim de semana tem o jogo do Mineiro com o Betim, depois com o Coritiba, no Mineirão, no Brasileiro. São ótimas oportunidades, né?
São jogos para você golear o Betim, vencer o Curitiba bem, que acabou de vir da Série B, tudo bem, é o campeão, né, da Série D, mas são ótimos jogos para o Tite dar uma volta por cima. Pô, Curitiba no Mineirão é jogo para vencer bem, sem muita preocupação.